Eu quero falar sobre um tema hoje. O tema hoje é o poder que ainda não conhecemos. Fala comigo. Pode ser melhor, hein? 1, 2, 3. O poder que ainda não conhecemos. Eu amo ler a Bíblia. Eu oro muito a Deus para que vocês também tenham essa prática. Não há problema, eu tenho aqui no meu celular, eu uso o iPad, mas eu tenho a minha em casa. Se você não tem uma Bíblia ainda de papel, querida, é até engraçado falar isso, né? Mas tem que falar. Você tem que ter, irmão. Você precisa ter. Está vendendo aqui, nem sei, não estou vendendo Bíblia. Você precisa ter uma Bíblia. Escrever nela. Pode, sabe? Fazer anotações, ou pelo menos marcar um texto que marcou a tua vida. Porque toda a resposta que você precisa para a tua vida está na palavra. Está na Bíblia, irmãos. Deus se revela através da palavra, da sua Bíblia, da sua verdade que foi dada a nós. Então eu amo poder expor algum texto bíblico e a gente buscar entendimento nele. Esse tema que eu vou falar hoje, ele fala sobre autoridade. Fala sobre... Presta até que eu estou fazendo já um pré-seminário de batalha espiritual, porque ele já te dá assim, uma base do sábado, né, que a gente vai estar aqui vivendo essa experiência. E eu já ouvi muito sobre autoridade espiritual. Li, acho que tem muito ainda para aprender, mas há bastante coisa, eu confesso que eu acumulei. Mas eu confesso para você que uma vez, em uma ministração do Dr. Morris Cerullo, talvez poucos conheçam, ele já é falecido, mas foi um dos homens de maior autoridade na questão da batalha espiritual prática. Interessante que o Dr. Morris Cerullo, ele era um mestre, Cerullo era um mestre, mas ele dedicou-se ao conhecimento avançado sobre o mundo espiritual. Eu e Steve estávamos numa conferência com ele, e eu, na época, né, já lendo, estudando, entendendo, buscando o assunto sobre autoridade espiritual. Você vê que o tema de hoje é o poder que ainda não conhecemos. E eu posso dizer a você, querido, que isso é uma dinâmica da vida inteira. Você nunca vai conseguir conhecer todo o poder, toda a autoridade. Mas eu me lembro que eu estava nessa conferência e ele fez uma ilustração. Eu nunca consegui repetir como ele, mas o entendimento em si, para mim foi uma maneira de eu compreender, como servo de Deus, o que é você de fato ter autoridade. Ele dizia naquela história que lá nos Estados Unidos, né, aquelas avenidas muito longas, muito grandes, ele citou o país, na época Estados Unidos, por ele falar desde o início, onde realmente a lei, de alguma maneira, ela é bem rígida. E ele disse que lá longe vinha uma carreta de muitas toneladas. Imagine, 27, 30 toneladas, muito pesada, e numa velocidade enorme. E havia aqui uma guarita, na verdade, um local onde os policiais federais, né, estavam, e que tinha apenas um. E ele citando, ele dizia, imagina aquele homem já quase aposentando, já idoso, ele com seu uniforme, com seu distintivo, olhando de longe, aquela carreta que está vindo muito de longe, em muita alta velocidade, 30 toneladas, muito pesada, não tem como parar uma Scania, uma carreta dessa com rapidez, e muito menos ele pararia por qualquer coisa, e que ele sai ali do seu local e começa a ir em direção à estrada, e aquela carreta já começa a se aproximar, e ele, não com muita força, levanta a sua mão, e como dizendo para que ela pare. E ele começa ali a ilustrar aquela carreta começa a diminuir a sua força, desacelerar, e para na frente dele. E a questão é muito básica. O que faz uma Scania dessa na autoestrada, no final de tarde, que talvez qualquer outro que falasse para parar, ninguém. Mas o que parou não foi aquele homem, mas foi o uniforme que ele usava. O que parou foi o distintivo que ele tinha, porque aquele distintivo representa o comandante dele. Aquele comandante, ele representa o seu prefeito, como prefeito o seu governador, e aquele governador representa o presidente dos Estados Unidos. Quando ele para aquela carreta, ele não está parando com a autoridade que ele tem, não teria como, ele não tinha força para isso, ele não conseguiria fazer isso, mas bastou levantar a mão sem muita força, e aquele homem, ele para, aquele monstro, e ele se submete a qualquer pergunta que aquele policial está fazendo. Desde aquele dia eu nunca mais me esqueci de que quando fala de autoridade,
Eu preciso lembrar disso, que na terra, como filho de Deus, Deus me autorizou no mundo espiritual, e que ao levantar a minha mão e fazer declarações como pai dentro da minha casa pelos meus filhos, como pastor ou como qualquer ser humano, como qualquer um que como filho de Deus na terra exerce essa autoridade, os demônios se submetem porque há uma patente em você, há um uniforme do céu em você, porque você está o quê? Representando aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e você precisa entender que existe um poder que ainda não acessamos. Não acessamos porque não conhecemos, ou não conhecemos e não acessamos porque nós não estamos usando da maneira que Deus nos entregou como filhos essa autoridade. Uma autoridade que tem um propósito: vencer esse mundo, vencer o sistema desse mundo, as regências espirituais desse mundo. Que você pode me ouvir e dizer: apóstolo, eu não estou nesse nível, eu estou pouco tempo na igreja. Não, irmão, você não está entendendo. É vencer as lutas da tua vida, é poder na sua casa profetizar e declarar: minha casa será abençoada. É você poder levantar a tua mão, e quando você levanta, o mundo espiritual treme. Por quê? Porque não é por você, é por quem você representa. A autoridade que Deus lhe entrega precisa ser celebrada, precisa ser vivida. Eu penso que quando a gente chega numa reunião como essa, tem tantas necessidades sendo expostas a Deus. A gente estava adorando aqui, cantando com essa canção, que ela nos leva a crer a um caminho aberto pelas águas, no meio das águas, há uma clareza, há uma direção de Deus sobre a nossa vida. Agora, como crer na palavra? É crer, querido, que você como filho de Deus recebeu essa autoridade para na terra fazer declarações que têm poder de mudança de realidade, que muda decretos, quebra decretos. Decisões que foram tomadas podem ser mudadas quando há oração da igreja. Irmãos, nós podemos fazer mudanças sim, mas não é pelo grito, é pela oração. Há um grito nessa nação hoje. Nós estamos vivendo um tempo que você sabe muito bem, de uma justiça terrível. A igreja não vai vencer pelo grito, ela vai vencer pelo jejum, pela oração, pela autoridade. E não é só em relação a um Brasil que você pode dizer: apóstolo, eu tenho muito problema para resolver, para preocupar com os outros. Tudo bem, então vamos lá. Olha a tua vida, olha a tua realidade. Quanta coisa Satanás mentiroso está conseguindo desacelerar, parar você. Pelo contrário, você é que tem autoridade para mandar parar. Satanás, acabou, terminou, para, porque há alguém levantando. Levanta tua mão direita, querido. Quando você levanta a tua mão, o céu treme. Querido, há na Bíblia o espírito de Amaleque. Quando diz que o povo de Israel estava atravessando o deserto, os amalequitas vieram, mas o homem de Deus levantou a mão lá da montanha, e enquanto levantava a mão, o espírito de Amaleque começou a ser expulso. Esse espírito de Amaleque, um dia eu prego sobre ele, logo você vai me ouvir. Ele vem nessa geração hoje. É um demônio, é uma regência que ele trabalha com aqueles que estão na retaguarda. Ele pega quem está cansado. Levanta a tua mão, não desista. Quando você levanta a tua mão, querido, você está fazendo como Moisés. Você está dando uma ordem ao céu sobre áreas da tua casa, da tua vida, da tua família. Hoje é um dia daqueles. Meu Deus, hoje é uma tarde daquelas que o inferno não queria que você estivesse aqui, mas Deus lhe trouxe para você acessar um poder que ainda você não conhece. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tem que ser alto. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, no versículo 4, onde o apóstolo João, ele diz para a gente o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus. Fala eu. Amém? Vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos falar essa última frase, 1, 2, 3. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós sabemos pouco a respeito do poder que recebemos ao nos tornar filhos de Deus. Não tem a ver com o seu treinamento que veio depois de você se tornar filho de Deus. O treinamento são os discipulados, os ensinos, os domingos, as quartas, as células, as redes. O treinamento acontece, os seminários que vão acontecer, como agora sábado. Mas antes de você ser treinado, o dia que você disse: Jesus Cristo
eu declaro com a minha boca e reconheço que tu és o meu Senhor e Salvador. Naquele momento, acredite, Deus lhe deu autorização ao tornar filho de Deus e que nós sabemos pouco a respeito. Quando eu falo saber pouco, eu não estou subestimando a sua busca por Deus. É que nós não acessamos completamente ainda como igreja. E nessa tarde eu quero muito te despertar a respeito disso. Eu quero muito dizer e mostrar para você que mesmo você se sentindo fraco diante da vida, diante das circunstâncias, você na verdade é forte. Porque a tua fortaleza ela não está naquilo que aparenta, mas naquilo que Deus plantou dentro de você. Quem crê na Bíblia dá um amém. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que está dentro de você aí. Então tem muita força aí dentro, tem muito poder aí dentro. Antes de eu continuar a minha mensagem, eu preciso muito que você ouça e você pense, essa mensagem não é para ninguém, é para mim mesmo. Eu preciso me acercar de um conhecimento que me dá condições de olhar a vida de outros olhos, com outros óculos. De acordar numa segunda, numa terça, num dia de semana, sem pensar que apenas no domingo eu acesso Deus quando eu vou à igreja, mas eu tenho autoridade porque eu sou filho de Deus. Aquilo que falo, querido, pode ser simples, mas é profundo. A gente está vivendo um tempo onde eu dizia agora, no discipulado com os pastores, foi essa semana, eu dizia, olha, é uma geração de conhecimento tão vasto quanto o oceano, mas tão raso quanto essa caneca minha. É tanto conhecimento, mas fraco e raso. O evangelho é fantástico, porque o evangelho é simples e profundo. A questão é que as pessoas querem tentar dificultar o conhecimento de Deus. O que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, todos nós de alguma maneira conhecemos fragmentos. Mas de alguma maneira nós vamos sendo levados pelo dia a dia, pela vida, os problemas, as situações. Apóstolo, que eu vi, eu estou enfraquecido. Mas hoje essa palavra é para te fortalecer em nome de Jesus. Existe um esforço na Bíblia pelos apóstolos, Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, para que esclareça aos filhos de Deus a igreja para receber o poder que foi dado ao corpo de Cristo. Quando você lê a palavra de Deus em Romanos, em Efésios, um dos livros da Bíblia, não é o único, mas que mais fala sobre o senhorio de Cristo é o livro de Colossenses. Que quando Paulo está respondendo a uma inverdade na época, gnosticismo, uma visão muito sobre que trazia uma mentira a respeito do evangelho de Jesus, colocando Jesus abaixo de Deus, colocando Jesus junto com as criaturas, e ele começa apresentando Jesus, ele é a primazia, ele é Senhor, tudo nele subsiste, todas as coisas foram criadas por ele, nada sem ele existe. E ele começa a apresentar Cristo. Se você ler Colossenses, você vai ser muito edificado em perceber ali o tamanho de Cristo. Agora diz a palavra de Deus em Colossenses 1,18, apenas um texto para você saber como diz, que ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Qual o propósito? Para em todas as coisas ele tem o quê? Ter a primazia. Ele é o primeiro em tudo. Como aquele que ressuscitou primeiro, como aquele que é o Senhor, é o cabeça da igreja. Então Cristo é a fonte. Fala comigo. A ideia de você perceber que Cristo é a fonte mostra claro para mim que a apresentação que o apóstolo Paulo faz diante de tudo aquilo que ele é Senhor, que ele é Salvador, que nele tudo subsiste, que todas as coisas foram criadas nele e foram criadas para ele. Ele está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Não existe evangelho sem igreja. Você repete comigo? Não existe evangelho. Apóstolo, mas isso é tão óbvio, não é para tanta gente. Eu acho que tem, nesses últimos anos, até já quase solidificando uma nova seita, os desigrejados. Que são pessoas que acreditam de verdade que eles podem ser cristãos sem igreja. Irmão, não tem como dividir o cabeça do corpo. Não tem como. Não dá para dividir. E o que eu vou te ensinar aqui agora não é pensamento meu, é doutrina bíblica. Para você compreender que muitos cristãos estão fracos, porque eles recebem uma palavra da cabeça, mas eles não conseguem dar continuidade.
Por mais que existem movimentos em volta da igreja, querido, Jesus escolheu a igreja. Deus escolheu a igreja para se manifestar. Apóstolo, você está pregando sobre o Projeto Vida, o que você acha? Demorou, hein? Não, irmão, de forma alguma. Não estou falando sobre esta igreja. Estou falando sobre a igreja de Jesus. O que é a igreja de Jesus? Eu vou lhe apresentar hoje. Pelo menos uma base para você compreender sobre a noiva de Cristo. Para você compreender por que Cristo, por que Deus, ele disse, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é aquele que dá comando à igreja. Eu posso viver e ter muitas experiências, e existem muitas ferramentas, missões, projetos, que até na nossa época, né, quando eu falo nossa época, lá atrás, eu e apóstolo, né, haviam agências missionárias. Por quê? Porque a igreja não conseguia ela mesma abrir novas igrejas. Haviam agências e projetos de evangelismo. Hoje não precisa mais. Graças a Deus, a igreja no Brasil deixou de ser um campo missionário, se tornou um celeiro de missionários. Agora, o que acontece? Essas ferramentas à volta nunca foram igreja, foram ferramentas. E glória a Deus por isso. Mas quando Deus quer fazer na terra, ele escolheu a igreja. Uma investida declarada do inferno quer fazer as pessoas acreditar, eu não preciso estar na igreja. A grande verdade é que o evangelho é de Cristo, mas ele escolheu a igreja para expressar o evangelho. Ele escolheu a igreja para expressar e proclamar as boas novas do evangelho. A sensação que eu tenho aqui é como ajustar um satélite. Ou então, melhor, né? Aquela sintonia de rádio, né? Não tem mais assim, né? Você vai ali, achei. Aí tu, achei. Aí você vai achando as rádios e vai e toca. Quando você acha a sintonia, fica limpinho o som, sim ou não? Mas fora da sintonia fica chiado. E se você rodar muito, não tem nem som mais. A sensação que eu tenho é que tem muito crente que não está ligado mais ao cabeça. E por isso sofre as consequências de não ter uma fonte jorrando dentro dele e fluindo na vida dele. A ideia não é uma crítica, a ideia, querida, é um despertamento. É um despertamento. E dá a você também condições de perceber que pode ser você alguém que está se esforçando muito por algo, mas não está conseguindo alcançar. Fazer a força, querido, pode não te dar condições de realizar o que você quer realizar. Hoje, inclusive, a gente tem a IA, tem aí, antes dela mesmo, né, o Google, você tem condições de ter acesso a algumas informações. Eu leigo, posso chegar lá hoje, coloco o meu peso, coloco algumas informações e peço para poder montar uma sessão de exercícios físicos. É possível, sim ou não? Sim, tranquilamente. Aí você vai lá, pum, faz. Nem preciso mais de um profissional. Aí você começa a empolgar, né? Eu não sou advogado, mas eu também coloco lá minha causa e resolvo. Aí se empolga demais, né? Coloca a doença e dá o diagnóstico. Não está assim o negócio ou não? Aí o pessoal já começa a dizer, não, eu nem preciso do médico mais. Você sabe qual é o problema? Você pode até fazer um exercício, tomara que dê certo, mas pode também você está fazendo uma coisa que ajuda uma área da tua vida e prejudicar a outra. Porque não tem uma pessoa que estudou, que tem informações que pode ajudar você a entender melhor. Apóstolo, mas eu tenho dado certo na minha vida assim. Eu construí minha própria casa, é o que faço. Você é demais. Me dá o currículo depois, né? Eu entendo que tem pessoas com capacidades fantásticas. O problema, querido, é que quando nós começamos a achar que não precisamos de nada, nem de pai, nem de mãe, nem de profissional nenhuma, de área nenhuma, porque afinal de contas eu vou lá, estudo, copio, colo e faço, as pessoas têm feito o mesmo na igreja. Porque o cabeça da igreja quem é? Cristo. E se eu não estou ligado a Cristo, aquilo que Cristo falou, aquilo que a palavra dele ensinou, a minha vida espiritual é fraca. Porque eu não tenho uma fonte jorrando na minha vida de conhecimento, de autoridade, que eu preciso estar nela. Mas eu posso seguir minha vida, eu leio a Bíblia, eu entendo, eu faço. Eu disse, tá bom, se está dando certo até aqui, tudo bem. Mas você pode resolver uma coisa e prejudicar a outra. Pessoas profissionais em áreas aqui sabem o que eu estou dizendo sobre tantos aventureiros que tentam realizar porque acha que não precisa de um cabeça. Eu não preciso de influência. Eu não preciso me submeter a nada. Essa grande questão, ela tem roubado a possibilidade, agora trazendo para esse ambiente cristão, é como esse satélite fora da sintonia, como um painel solar, tem muito aqui em cima desse telhado.
Eu imagino que quem colocou deve no mínimo ter calculado onde o sol nasce. Eu acho que no mínimo, né? É tentar entender como que eu vou sintonizar para ter mais energia, para que eu tenha mais resultado. Talvez você está trabalhando com 50%, com 10% daquilo que você poderia de fato trabalhar se você estiver completamente ligado ao trono da graça, ligado, querido, ao cabeça que é Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Eu quero compartilhar com você esse entendimento, porque de verdade eu tenho essa sensação que parece uma desordem neuromuscular, uma disfunção neurológica, como se o cérebro mandasse uma palavra, uma direção para o meu braço, e meu braço está com derrame aqui, ó. Não mexe, não mexe. Mas por que não está mexendo? Porque ele simplesmente não está mais conectado com o cérebro. Ele já não mais, ele existe, mas ele não mexe mais. Existem muitos crentes que estão paralíticos e não estão percebendo, porque simplesmente estão contando e convivendo com o mínimo na vida deles. Deus tem tanta autoridade para te dar. Deus tem tanto, querido, para ensinar você. Deus tem tanto para te dar uma vida melhor como marido, como esposa, melhorar a sua qualidade de vida, mas você precisa entender uma coisa: se você se desligar do cabeça, a plenitude não vai acontecer na tua vida. Hoje Deus quer realmente nos acordar como igreja e perceber isso na nossa caminhada, para que a sua vida não perca essa sintonia, essa ordem do cabeça para você. A igreja só opera através dele. Fala comigo. A igreja só opera através dele. Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça significa fonte ou também origem. Ele é a origem da igreja. Ou seja, ela estava nele e manifestou-se. Por isso, quando a gente diz que da ferida de Adão nasceu Eva, porque foi da costela do homem, da ferida de Jesus nasceu a igreja. Ela saiu dele, a igreja saiu dele, e ele é o cabeça da igreja. Então, tudo estava nele, né, e manifestou-se a partir dele. Agora, é importante a gente entender o seguinte: o que se fala da igreja hoje? E aí vem um conselho de pastor para a ovelha. A gente sempre teve momentos de falas pesadas contra a igreja de Jesus. Apóstolo, você está falando que você é contra o Projeto Vida? Não, irmão. Contra o Projeto Vida desde que nascemos, esquece. Desde que nascemos. Uma época diminui um pouco, outra época aumenta um pouco, mas a igreja que não tem algum nível de perseguição é porque ela negociou a sua missão, pode ter certeza. Então não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre o Projeto Vida. Eu estou dizendo que por muitas vezes a gente percebe um ataque contra a igreja de Jesus. Existem coisas, querido, que no passado não era muito comum e hoje está se tornando comum. Dentro de famílias, empresas, faculdades. Eu me denuncio quando eu falo de naquela época, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, se eu me levantasse e dissesse para a professora qualquer coisa, que isso? Expulso da escola, acabou. Hoje a gente está vivendo um tempo que tudo é relativo. Os valores estão se perdendo, autoridade nenhuma. E a gente começa a perceber isso, que pode também isso entrar dentro da igreja de Jesus. É covarde, querido, alguns comentários de pessoas procurando por curtidas na internet, que não tem nada a perder. Normalmente não são pastores, não são pessoas que estão preocupadas com pessoas se desviarem, dando mantimento ao inimigo e aos ímpios, expondo assuntos que nem sabe o que é sobre a igreja de Jesus. Eu oro muito a Deus, eu quero abrir esse parênteses aqui, irmãos, de que as ovelhas desse ministério não dê curtidas, não siga, não celebre esse momento que o mundo está vivendo, porque o mundo vai piorar. Eu queria falar diferente, mas o mundo vai piorar. E vai ficar muito claro, querido, sobre quem é você. E as pessoas estão olhando a igreja como instituição, parede. Irmãos, nós somos igreja, pessoas e não paredes. Mas quando chegamos aqui e nos unimos, nós temos um lugar, um teto, para não chover na cabeça da gente. Mas quando alguém fala mal da igreja, está falando de você, irmão. Falando de você. Não, apóstolo, não é de mim não, eu não sou dessa igreja aí não. Aí que a gente começa a se enganar com uma realidade que tem acontecido à nossa volta. Você precisa confrontar esse tipo de atitude covarde e não celebrar, como alguns começam, é isso mesmo e tal. Apóstolo, você está falando sobre alguma coisa dessa semana, eu estou procurando já aqui para ver o que foi. Não, irmão, não esquece, você não vai achar. Não estou falando de nada de ontem, nem de semana passada, estou falando de um tempo. Eu tenho percebido e quero despertar você
a acordar você, a não permitir que a sua mesa, que você se assenta com os seus filhos, seja um lugar de conversa contra a noiva do Cordeiro. Eu quero te dar um conselho. Para que você não atraia maldições, querido, sobre a tua vida, quando você expõe pessoas e servos de Deus, ou celebra coisas do tipo. A gente tem muitas pessoas novas aqui no Projeto Vida, e eu não subestimo o quanto você já sabe, mas talvez não conheça ainda o conceito de honra. O conceito de honra é uma coisa muito importante na palavra de Deus. Honrar pai e mãe, por exemplo, é uma das coisas que você precisa entender o quanto isso lhe dá longevidade de dias na terra. E você vai encontrar, querido, que não faz parte de alguém lutando pela causa própria. A honra, ela abre caminhos para você no futuro. A honra, ela abençoa a tua casa. Se você não quer ver seus filhos no futuro desviados, não use o teu carro enquanto você está viajando para falar mal do reino de Deus, querido. Fale do amor de Jesus. Conte as suas histórias e superações que você viveu, para que ele possa olhar para o pai e dizer: meu Deus, olha quanta coisa que eu posso aprender. Muitos filhos se desviaram e dizem: por que desviou? Porque foram plantados dentro de casa, por meses e meses, uma conversa que não houve motivo para elas. Eu acho terrível as suposições, né? Suposição é conclusão, querido, de preguiçoso. Porque pessoas que realmente querem falar com clareza algo, ele estuda para falar. Só que o que mais tem na vida hoje são suposições. São pessoas que ouvem um e supõem outro, supõem, coloca. E quando eu falo internet, é porque se eu pregasse talvez há uns 20 anos atrás, não falaria de internet, porque era outro, o nosso inimigo era outro. Mas hoje no momento, irmãos, é isso que está acontecendo. Nós estamos expondo a nossa alma em todo. Tem muito assunto nessa área, mas eu quero falar hoje sobre igreja. Sobre o quê? Porque se eu quero falar sobre autoridade e poder, você tem que descobrir de onde ela vem. Ela foi dada à igreja, a igreja corpo, não é o apóstolo Joel. Foi dada a nós quando estamos juntos concordando. A palavra concordar é sinfoneu. É quando eu e você concordamos com algo. Quando a gente está discordando, como eu disse, o espírito de Amaleque entra e a gente perde a força como igreja. Essa nação seria diferente, eu creio que vai ser, quando a igreja começar a se unir para cumprir o seu propósito e autoridade, que é através da oração e do jejum. Essa é a nossa arma mais poderosa para mudar realidades em uma nação. Dá uma salva de palmas para acordar alguém aí, despertar alguém em nome de Jesus. Então, o poder que ainda nós não conhecemos. Gente, me mostre um projeto na terra, me mostre. Você vai lá e pesquisa. Que seja mais forte e completo do que a igreja para libertar pessoas. Me mostra. Que tira do alcoolismo, que restaura famílias, que liberta os jovens, que dá sentido às pessoas. E que muito se paga caro lá fora para tentar ter o mínimo do que é isso. E uma pessoa consegue dentro de um ambiente de igreja, sem que ele pague nada. Apóstolo, eu paguei. Você nunca pagou nada aqui. Você entrega, devolve o seu dízimo e dá a sua oferta voluntária. O nome é voluntário. Então não tem que pagar nada. Então me mostra um projeto. Eu estou falando de projeto vida? Não estou falando de projeto, estou falando da igreja de Jesus. Irmãos, eu estou falando da igreja. Coloca no teu coração isso. A igreja de Jesus é a coisa mais preciosa que o céu deixou na terra. É um portal que Deus deixou na terra quando nos reunimos para poder falar do amor de Deus. É um ambiente coletivo e o bom de tudo é que todo mundo tem acesso. Em qualquer lugar, em qualquer idioma, onde ele tem uma experiência com Jesus, que ele é o evangelho, mas ele decidiu que a igreja seria o lugar que conservaria. Ele disse: eu mandarei o meu espírito sobre vós, para conservá-los durante todo esse tempo. Então, a gente tem que olhar. Porque quando a gente generaliza, eu já disse, isso é coisa de preguiçoso. Generalizar as coisas. Eu penso o seguinte, querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui já teve algum problema com um pedreiro? Deixa eu só tomar água aqui. Desculpa, tem pedreiro aqui, gente. Não fica muito empolgado, não. E com pintor? Vamos melhorar agora. Advogado. Tem gente que está se escondendo agora. E arquiteto? Mecânico. Esquadria, como é que chama aquilo lá? De serralheiro? Vou parar aí. E com pastor? Também. Teve gente que teve problema. Agora, você que é profissional, você aceita e tolera que alguém pegue você, que faz bem as coisas, sério,
uma pessoa que entrega o que você prometeu, colocar você num pacote genérico e dizer que todo pedreiro é igual, você aceita isso? Você não aceita, né? Eu também não aceito. Porque existem pedreiros honestos, capazes, entregam o que tem que entregar e acabou. Agora, por que as pessoas, ignorantemente, pegam certas áreas e colocam tudo num pacote e não olha a pessoa, olhando e dizendo, é tudo igual. Irmão, você não gostaria que pegasse a sua profissão e falasse dela como se todo mundo fosse igual? A igreja de Jesus, querida, é como uma casa, como uma... Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, talvez você já visitou algumas, mas não visita muito não, como é que você gosta e fica lá? Poxa vida. Eu visito porque eu vou pregar, né? E aprendo muito em muitos lugares. Só que cada lugar tem uma cultura. Tem lugar que eu vou, o culto começa. Aliás, não começa. O culto começa depois do começo. Porque alguém diz, eu coloquei 7 para o povo chegar para começar às 7h30. Eu não aguento isso, irmão. Eu não consigo entender isso. Ou é 7 ou é 7, não é verdade? Intencionalmente, se atrasou porque acabou a luz, tudo bem. Mas é a cultura daquela igreja. O povo está acostumado, aquela família, aquele povo, está tudo lindo, irmão. Tem lugar que canta, que eu falo, meu Deus, quem vai cantar mais? Aí canta outro e tal, e depois me chamam para pregar 10 horas da noite. Eu falo, tá tudo bem. Mas eu não estou na minha casa. Irmãos, eu estava viajando esses dias, agora, eu cheguei ontem, de 3 agendas consecutivas. Quando eu cheguei na minha casa, tomei banho no meu chuveiro, dormi na minha cama. Irmão, não tem. Quem costuma viajar aqui por causa de trabalho? Não é verdade? Você chega em casa, tem lugar melhor, irmão? Quando eu chego aqui para pregar, irmão, eu estou em casa. Por isso que eu fico solto assim, né, conversando. Quando eu vou em algumas igrejas, inclusive eu tenho até algum receio de falar, porque tem coisas que aquela igreja, se eu como pastor, convidado, falar, eu estou me intrometendo na doutrina, no caminho. Então eu prego Bíblia, dá tudo certo, me chamam muitas vezes. Só que tem lugar que tem culturas. Você vai em algum que dá oportunidade. Irmão, é oportunidade até para quem não quer. O indivíduo está lá, mas você não quer falar? Não quero, não, mas vai falar. E eu fui convidado para pregar. Eu que fui convidado, estou esperando a hora da minha oportunidade. Mas eu te conto isso como crítica? Não, irmão, é cultura daquela casa. Aquela igreja, sabe o que você tem que achar numa igreja? A doutrina dela. Se você chegar no lugar e falar que o Espírito Santo é uma força, foge, porque o Espírito Santo é pessoa. Você ouviu uma mensagem falando que Cristo ele é a criação de Deus, você corre, mas corre muito. Porque só de você falar amém, o inferno já cai na tua cabeça. Porque Cristo é Senhor, Criador de todas as coisas. Você chega num lugar e fala, não precisa de ceia, ou então, não, aqui não tem dízimo, então foge, mas corre. Porque sabe o que acontece, irmãos? Eu vou lhe dar uma base mais profunda daqui a pouco, para você entender mais o que eu estou te explicando. Se a igreja, ela tem a doutrina da palavra, como cantam, como vive, né? Globo Repórter, como eles vivem, como eles dormem, o que eles vestem, como eles cantam. Irmão, isso é com eles, sim ou não, gente? E se você estiver visitando, o que você vai fazer? Respeitar. Vai curtir, vai viver aquela experiência e vai voltar para sua casa, amém, gente? Volta para sua casa. É tudo bem que tem lugar que você pode querer, pastor, estou querendo ficar aqui. Não, está amarrado. A grande questão é que a gente está confundindo as coisas. A gente está tentando botar tudo que é igreja no pacote. Tem igreja, irmão, que tu entra, tem 3 ofertas. Aposto, está errado. Está errado? Não tem nada errado não, meu irmão. Respeita aquela família. Respeita. Vocês estão olhando essa cara feia para mim, por quê? Estou falando, não tem nada errado. Eles fazem assim. Quem está lá está sendo liberto, está sendo abençoado, ninguém foi forçado a nada e pronto. Você pode até não querer estar lá, mas você não pode julgar. Você não pode. Aliás, vou te dar um conselho, não julgue. Não mexe com a noiva de Jesus, querido. Não mexe com a menina dos olhos de Deus. Tem muita gente que não entende isso. Longe de mim, que a minha mesa tem assuntos assim. Longe de mim que eu possa me dar o direito. Eu estou lhe dando um conselho, espero que te ajude. Não faça do teu carro, da tua mesa familiar, da tua vida, das tuas férias. Que tem muita coisa para contar, tem muita coisa para conversar. Não dê ouvido, não dê lugar a essas coisas. A internet hoje, ela está cruel. E muita gente está celebrando isso, dando ferramenta a Satanás, ao inimigo, aos ímpios, que estão falando de você, que é sério, de igrejas que são sérias, como se tudo fosse todas igual. Apóstolo, mas eu sei que está falando de fulano de tal. Você não sabe o contexto, querido.
Você não sabe as coisas. Eu já vou mudar de assunto ali, ampliar. Eu já vou sair dessa conversa franca aqui. Mas eu quero muito ter certeza que você está entendendo. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Aqui você tem que compreender que quando se fala da igreja de Jesus, não é da igreja A, B ou C. Aqui está falando exatamente sobre as suposições. A Bíblia diz que o termo princípio significa aquele que dá origem. Então ele é o princípio de todas as coisas. Ele dá origem a todas as coisas. Assim, a igreja só opera através dele. Irmão, a igreja só opera através de Jesus. Não tem outro jeito. Ele é o cabeça. Ele é que manda. Ele é que dá as ordens. A palavra... mas como que eu converso com ele? Lendo a palavra. Você está conversando com Cristo. Você está conhecendo tudo que está a respeito da igreja de Jesus. Agora não temos que inventar nada. Sabe por quê? Nós somos continuação de Cristo. Nós temos só que dar continuidade àquilo que ele começou. Por isso que eu disse a você que às vezes pessoas têm um conhecimento vasto, tão raso quanto uma caneca. Por quê? Gente, para que inventar moda? Mas Cristo falou que a gente faria obras maiores do que ele. Sim ou não? Mas para fazer as maiores, primeiro eu tenho que aprender a fazer as menores. Então quando eu faço as menores, eu posso amplificá-las e torná-las maiores. Mas eu não vou inventar a obra, eu vou só aumentar o que Cristo já começou. Eu preciso só continuar amando como ele amou, curando os enfermos, libertando os cativos, ensinando sobre o reino de Deus. Essa é a verdade da igreja, irmãos. A gente precisa compreender que a igreja, o evangelho é simples, porém profundo. É simples, porém profundo. Se ele é a fonte continua jorrando. Então, quanto mais próximos você estiver da fonte, mais limpos seremos e mais pessoas vão querer beber da fonte que você está bebendo. Se ele é a fonte, eu preciso me colocar próximo dela. Quando eu falo sobre esse tema, talvez você está pensando em agenda. Também. Você está falando sobre eu vir mais na igreja? Eu queria que você soubesse que não é só isso não. Porque não é bater cartão. Não é você cumprir um protocolo, entregar seu dízimo e ir embora. Apóstolo, mais do que isso eu não consigo. É mais do que isso, é você entender. É fazer o quê? Entender que a igreja amanhã continua. Você está conectado em algum grupo de WhatsApp, você faz parte de alguma célula. Se não tem ninguém disso, você tem pelo menos um colega aqui da igreja que você fala, ore por mim, vamos orar junto. Irmão, igreja é mais do que frequentar um culto de domingo. Igreja é pertencimento, é fazer parte de algo, é engajamento, é você saber que você também está escrevendo a história. E quando alguém fala a respeito da igreja, por isso você precisa tomar atitude diante disso. Porque está falando exatamente daquilo que você ama. Então o que diz aqui a palavra do Senhor em Colossenses 1,19? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos ler junto, 1, 2, 3? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa palavra plenitude aqui é pleroma. Em grego significa a soma total dos poderes. A soma total dos atributos divinos. Então a palavra aqui, reside nele, significa estar no lugar em caráter permanente. Então não é uma época só. Deus aprovou que em Cristo residisse nele a soma total de todos os poderes. Eu não tenho dificuldade em falar com pessoas que estão em religiões, em escolhas que fizeram. Aliás, eu prefiro falar com quem está buscando a Deus de alguma maneira. Ele só errou a rua, mas ele vai chegar em Cristo. Ele está aqui por uma religião, por outra, tal. Ele lê uma Bíblia toda errada. Mas aquela pessoa, é delicioso conversar com gente assim. Porque de alguma maneira ele está querendo Deus. Ele só não achou a rua, só não achou o rumo. Ele ainda acreditou que todos os caminhos levam a Deus. O dia que ele entender que só há um caminho, a verdade e a vida, só Jesus. Tem alguém que tem dúvida disso? Jesus Cristo, não tem. Não tem. Após você estar falando que é a igreja. Não, a igreja, querido, é a ferramenta que Deus resolveu usar. Mas é Cristo que é o evangelho. O evangelho é de Cristo. Mas ele usa a igreja para que a igreja consolide a palavra dele na vida de uma pessoa. Você pode sair pregando o evangelho na rua, falando para muita gente, tal, mandando recadinhos pela internet. Irmão, tudo isso é plausível. Mas a igreja, ela não só evangeliza lançando sementes, ela dá continuidade à consolidação da vida daquela pessoa. Porque senão a gente vai ter uma multidão de gente desviada, que falou, aceitei Jesus no ponto de ônibus, mas nunca fui na igreja. Eu tenho Jesus numa escola, mas nunca ninguém levou na igreja. Irmão, evangelizar é maravilhoso, mas se não tiver a continuidade chamada igreja, você está só causando um pânico nas pessoas. Por quê? Porque quando um demônio sai de alguém e fica vazia a casa, quantos que voltam depois? 7 vezes maior. Então é terrível você chegar para alguém e falar de Cristo, mas não apresentar a igreja.
Porque a igreja é que vai ajudar aquela pessoa a crescer, a entender e a conhecer o cabeça. Imagine, querido, o dia que você aceitou Jesus, se você ficar só dentro de casa. Mas você decidiu crescer, você decidiu aprender. Você foi lá, se matriculou numa das escolas de influência, vai numa célula, dá um amém aí. Foi no encontro com Deus, ou um seminário, ou você está... Alguma coisa, tá aí, o leque é grande. Alguma coisa você está dizendo, eu preciso mais. Agora, diz a Bíblia que ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. A palavra cabeça é Rosh. Lembra de Rosh Hashanah? Está chegando aí. Que é a entrada do ano novo judaico, que é a cabeça do ano. Aqui está falando sobre a pedra angular, cabeçalho, fonte, origem. Olha bem esse termo aqui. Força sobrenatural que controla o destino das pessoas. Ele é o cabeça, ele é a primazia, ele é a força natural que controla o destino das pessoas. De quem? De quem permite. Porque ele é o cabeça da igreja. Ele não é a cabeça de todas as pessoas. Porque aquele que não, no seu livre-arbítrio, não permite que Deus mova, por que Deus vai mover? Agora você, que quer que realmente Cristo seja Senhor, que Ele realmente seja Senhor de todas as áreas da sua vida, e não só algumas que você deseja, mas todas as áreas. Ele é esse cabeça, é a força sobrenatural que controla o nosso destino. Ele se torna, preste atenção nisso, ele se torna nosso cabeça quando nos tornamos igreja. E nos tornamos igreja quando nos convertemos. Vamos junto aí que você está dormindo. Vamos lá. 1, 2, 3. Ele se torna nossa cabeça quando nos tornamos igreja. E nos tornamos igreja quando nos convertemos. Então eu preciso entender o que aconteceu comigo. O que realmente houve quando eu decidi ir numa igreja. Não, porque eu agendei, todo domingo eu vou estar lá. Parabéns e obrigado pela preferência. Mas irmão, você tem que aprender uma coisa chamada a diferença entre adesão e conversão. Fala comigo. Adesão e conversão. O que acontece com a adesão? Eu aderi uma igreja para mim. Ótimo. Você, pelo menos inteligentemente, escolheu estar num ambiente onde só tem coisas boas na sua vida. Qualquer uma das igrejas que prega o evangelho de Jesus, não importa a cultura daquela casa. Como eu disse, cada casa tem uma cultura. Eu comecei a falar e não falei muito da cultura das nossas casas, né? Imagine a sua casa, onde você determinou alguns níveis de cultura e achar que todo mundo tem que ser igual a você. Não, lá em casa a gente acorda todo mundo pela manhã e nós somos fitness, somos sei o quê, tal. Só que tem casa que acorda 10 horas da manhã. Aí você olha para aquela casa e diz assim, está tudo errado lá. Tem algum erro lá? Não tem erro nenhum, irmão. É a cultura daquela casa, é a decisão daquela casa. Talvez você durma cedo, eles durmam tarde, mas está errado. Não é possível. O pessoal fica comendo só hambúrguer e comendo pizza. Isso não dá sustância, não. Irmão, o que você tem a ver com isso? É a decisão daquela casa. Eu tinha até inveja de uma casa de um amigo que tinha pizza e hambúrguer. Minha mãe falava assim, como é que pode comer isso? Não dá sustância, não. Eu ficava doido para ir naquela casa. Ficava doido. Você sabe o que acontece, gente? Eu não estou falando sobre o certo e errado aqui. Estou falando sobre escolhas de uma casa. As crianças estão estudando. Casais estão se respeitando. Aquela família é uma família. A forma que eles vivem não depende da gente, irmão. Você pode até achar errado. Como igrejas que a gente acha aquela igreja errada ou certa. Irmão, por favor, ninguém te perguntou. Você não tem nada a ver com isso. Aquilo tem a ver com a escolha, a cultura daquele lugar. E tem gente feliz, obrigado. Que está lá. E você ainda fica dizendo, você tem que sair daí. Não tem que mandar ninguém sair de lugar não, irmão. Se ele está com Jesus, se ele está salvo, deixa ele lá. Atrapalha a vida dele não. Agora, se ele está, aí é diferente. Ele está num ambiente que não consegue fazer ele romper. Pega aí uma palmeira. Viu aí, já visualizou ou não? Eu sou visual. Planta ela num vaso. Uma planta, um vaso bem grande. Põe muita terra e planta. Pega essa mesma qualidade de palmeira e planta ela do lado numa terra. Qual que cresce mais? Na terra. Então, lógico, se você vê uma pessoa que ele não... Por quê? Porque está limitado. O lugar que ele está plantado, não vai. Você vê a pessoa se esforçando, não vai. Porque tem um limite. É diferente. Mas, irmão, cultura é cultura. Por que você não teve, quando era adolescente, aquela vontade de ter nascido em outra casa? Não? Só que a gente tem aquela ilusão, né? A gente fala assim, naquela casa ali é melhor. Tem problema também, gente.
Tem histórias que você não vai querer ouvir. Você vai querer voltar para sua casa rapidinho. A apóstola tem uma história assim que ela conta às vezes. Hoje a mãe dela está aqui, não vou contar. Né? Então assim, eu nem vou contar que eu não sei os detalhes. Mas eu lembro que eu adolescente, eu ficava, meu Deus, eu olhava a casa de alguns colegas, eu falava, eu queria ter nascido lá. Ainda bem que minha mãe sabe que eu já resolvi isso na minha alma, né? Porque a gente acha, sabe, que aquilo lá é melhor, que aquele lugar é melhor. Não é, é aquela casa. Agora, eu estou aqui num caminho de entendimento para você perceber o seguinte. Se nós nos tornamos igreja quando nos convertemos, o que é uma igreja por adesão? Significa que não existe uma perspectiva de conversão e mudança real. Uma igreja por adesão, querido, ela não é de todo errado. E longe de mim de fazer críticas da igreja hoje. Eu estou apenas abrindo um mapa para você perceber o mundo que a gente está vivendo hoje. Eu celebro muito o crescimento que o Brasil está vivendo. Eu celebro muito, porque eu vou a muitos lugares e vejo lugares onde tem crescido muito. O evangelho está forte, irmãos. Jesus está salvando vidas, em todas as classes sociais, em todas as condições. Irmão, isso é maravilhoso. É isso que a gente devia compartilhar na mesa da gente. É isso que a gente devia começar a falar, o poder do evangelho salvando pessoas. Mas só que existe uma questão que lugares têm aproveitado apenas para trazer as pessoas por adesão. E adesão não dá para sustentar. Você sabia que é possível a gente pregar a Bíblia por ano sem pregar o evangelho? Apóstolo, eu não acredito. Acredite. Você pode pregar a Bíblia por anos sem pregar o evangelho. A igreja, ela passa por uma mudança muito grande, querida, a partir do evangelho que prega, aquele que traz a conversão e não a adesão. O fato é que as pessoas que frequentam uma igreja por adesão, elas estão confusas, porque elas não experimentaram uma conversão genuína. E nem é culpa, mas é exatamente pelo que se expõe. Foi feito um estudo, isso intencional. Nos Estados Unidos começou a perceber algumas igrejas, eles gostam muito de estatísticas, e começou a perceber as igrejas que, por 1 ano, 2 anos, ouviram as mensagens que o pastor daquela igreja pregou, inteira. Gente, olha que absurdo. Nunca encontraram em nenhuma mensagem a palavra arrependimento, pecado, reconciliação, redenção, arrebatamento, cruz de Cristo, a salvação. Dízimo, então esquece. Sabe por quê? Porque eles começaram a perceber que começou a se criar um evangelho de adesão. Que a pessoa vai pela preferência de um lugar e não porque estão passando por uma verdadeira conversão. Aí você pensa, posso ter alguma frustração aí? Zero, irmãos. É que eu escolhi buscar, ensinar pessoas o evangelho da conversão. E você pode até achar que isso é mais trabalhoso. Não é não, irmão, é muito melhor. Porque eu não consigo sustentar uma pessoa por adesão que vem no culto, porque tem alguém que veio cantar, porque alguém que veio pregar. Porque veio uma pessoa, como é que vai ser o culto lá hoje? Vai ter alguma coisa diferente? Vai, o Homem-Aranha vai pregar, o Super-Homem, Mulher Maravilha. Irmão, tem gente que ele só se movimenta quando eu vou na igreja porque tem alguém lá. Era muito comum, né? Porque o Cláudio Duarte às vezes vem aqui, David Leonardo, enfim. São pessoas muito boas, são amigos, mas que têm projetos muito ousados, de multidão, extra-igreja, maravilhoso. Aí diz assim, olha, o dia que o Cláudio Duarte for lá na tua igreja, me avisa. Aviso nada. Aviso nada. Não avisei nem vocês. Quem estava aqui o dia que ele veio no culto aqui da manhã? Irmão, não avisei nem vocês. Porque dá um congestionamento aqui, dá um problema nessa cidade. Eu deixei ele vir assim, falei, Cláudio, não bota nem na tua rede social. Vem, que tu vai pegar quem tiver aqui. Após você estava querendo punir alguém? De jeito nenhum, eu amo vocês. Não mesmo. Eu estava só tentando ter uma reunião que a minha igreja pudesse receber uma palavra. E não viesse apenas pessoas de adesão, que vai no culto porque fulano vai. Não faz cara feia para mim não, eu vou continuar falando. Você não é da adesão, você é da conversão. Por quê? Porque a pessoa da adesão, querida, ela fica olhando a agenda. Aí ela fica aqui, hoje eu vou nessa aqui, hoje eu vou nessa aqui. Ih, tem um cantor aqui. Ih, está iniciando uma igreja tal aqui. E essa marca aqui é mais forte do que o Projeto Vida, acho que eu vou lá. É um negócio, irmão. É como se a gente estivesse em um octógono espiritual, competindo para ver quem é melhor. Irmão, sai dessa praia, sai desse ambiente. A tua família merece mais do que isso. Você precisa aprender a estar no ambiente por causa da palavra. Mas a gente traz pessoas para pregar aqui, fica tranquilo. Mas o nosso objetivo não é animar a festa. Não é trazer um cantor para animar ou para encher a igreja, porque a gente tem até problema quando enche.
A gente só traz porque a gente sabe que aquela pessoa carrega uma mensagem que ela vai fazer diferença na sua vida. Às vezes aquela pessoa vai trazer visitantes não crentes que você não traria em outra época. Isso tudo para a gente é estratégico. Agora, você que é convertido, convertido não precisa ser convencido. Você pode repetir ou não? O adesão, irmão, tem que converter, tem que convencer ele demais. Ele tem que fazer um negócio diferente para trazer ele no culto. E a gente faz. Porque quando você está querendo ganhar as pessoas para Jesus, não há problema ter estratégia. Agora o problema é quando tem crente convertido no Projeto Vida, que porque fulano tal, tá. Irmão, você está preocupado o quê? Quando alguém está aqui, esse alguém, é o apóstolo Joel, amém. Mas às vezes o apóstolo Joel pediu um discípulo, pediu um amigo, pediu alguém para ministrar aqui nesse púlpito aqui. Irmão, sabe o que você precisa? Que a palavra seja plena, seja bíblica e seja de Deus. Mas não é igual, graças a Deus não é, irmão. Graças a Deus não é. Quando sobe a pastora Silmar aqui, pastora Adriana, apóstola Silvia, pastor Rafael, coisa linda, irmão. Cada um tem a sua DNA, tem a sua graça. E você devia aproveitar e dizer, meu Deus, pelo menos um dia sem a voz do pastor Joel. Né? Só que tem gente que ele na cabeça dele, ele vai no dia que tiver um movimento diferente. Irmão, você é convertido ao evangelho. Eu não estou falando isso por questão de você vir ou não, mas também para você ser mais maduro quanto a isso. Porque às vezes você senta, alguém abre o texto e você fala, nem vou ouvir, passa vergonha, porque daqui a 10 minutos você está pedindo perdão a Jesus. Porque você começa a ver que aquela pessoa tem Deus. Aquela pessoa tem uma palavra que era para você, e você teve um preconceito armado na tua mente, e já poderia ter sido abençoado há 10 minutos atrás, demorou 10 minutos para começar a ser abençoado. Eu preciso te ensinar isso, porque a igreja da adesão, querido, dá muito trabalho. Você tem que sustentar as pessoas com movimentos o tempo inteiro. E chega uma hora que isso eu estou ensinando, e falei agora no último culto com os pastores aqui, que eu pastoreio de várias igrejas, eu disse, olha, a gente vai viver um tempo no Brasil que as pessoas vão começar a sentir saudade de igreja com cara de igreja. Que as pessoas vão querer e vão começar a buscar. E eu não estou chamando isso para o Projeto Vida, não. Estou falando sobre igrejas sérias. Pessoas vão sair desses movimentos que começam a só fala para tentar levantar a estima da pessoa, mas não apresenta Jesus. Irmão, se você não tem o Espírito de Deus em você, não sou eu que sustento você, irmão. Eu posso ter um pouco de carisma, mas não o suficiente para você voltar domingo que vem. Tu não volta. Tu vai ouvir aqui hoje, domingo que vem você volta só daqui um mês e olhe lá. Agora, se você tem o Espírito de Deus, você não volta só domingo que vem, como no outro. E você não volta se o pastor está pregando, o apóstolo, quem está pregando. Você volta porque você é crente. Você volta porque você faz parte de uma igreja. Você volta porque você sabe que do púlpito vai sair uma palavra de Deus. E às vezes antes da palavra, uma música que cantou, um testemunho, um aviso. Irmão, Deus usa até aviso. Deus usa qualquer coisa, basta você estar pleno, ligado ao cabeça, um ambiente profético. Por isso que eu falo que quando eu subo aqui, ou quando eu estou adorando ali, eu falo, Deus, que coisa maravilhosa. A gente poder chegar num lugar, seja 1h30, 2 horas, expor a nossa alma à presença de Deus e falar, Deus, fala comigo, muda a minha vida, muda a minha história. Quem está recebendo essa palavra, celebra aí, dá uma salva de palmas, dá um glória aí em nome de Jesus. O tema hoje é esse. Não tem como falar do evangelho sem estabelecer aquelas palavras e muitas outras. Agora, estabelecemos um relacionamento completamente novo com Cristo. Assim nos tornamos membros do corpo dele, a igreja, do qual ele é o cabeça. Só que a gente tem que parar de olhar a igreja parede, igreja instituição, igreja CNPJ. Irmão, tudo isso a gente precisa, organização, tudo. Mas igreja não é CNPJ, igreja é o povo reunido diante da palavra de Deus revelada. Nós precisamos das estruturas sim, das ordens sim. Tudo isso a gente faz, tem quem cuide disso. Mas igreja não é isso, irmão. As pessoas estão confundindo isso e por isso estão falando mal da noiva de Jesus. O problema não é o ímpio falar, o problema é o crente. O problema é servo de Deus, mas do Projeto Vida me livra, meu Deus. Me livra para que maldições não sejam recorrentes na tua casa. Esse conselho eu estou lhe dando, eu demoro para dar conselhos assim, porque é um tema muito objetivo e cirúrgico. Mas eu me sinto muito bem quando o Espírito Santo me incomoda sobre algumas áreas para ensinar para vocês. Porque a minha vontade, querida, é sempre pregar o Evangelho de Cristo, fazer apelo e ver gente se convertendo. Mas eu preciso de vez em quando dar uma parada e dizer, peraí, vamos lembrar quem somos. Porque senão a gente aceita Jesus e fica parado no tempo. Cadê os frutos do Espírito? Só tem obras da carne, cadê os frutos do Espírito em nós?
Cadê a igreja sendo igreja? A Bíblia mostra que como cabeça da igreja, Jesus Cristo lhe dá a vida por meio do seu Espírito. Ele concede dons às pessoas e nutre por meio da palavra. Ele nos dá vida pelo Espírito, entrega dons e nutre a igreja pela palavra. E aí é onde você começa o seu projeto de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. É gostoso, gente, é bom demais. Você vê que vai chegar dezembro, você não é a mesma pessoa. Alguma coisa aconteceu em 12 meses na sua vida. Amém, gente? Alguma coisa mudou na sua maneira de pensar. Talvez você até foi confrontado em uma área que você não gostaria, mas você viu que fez sentido, ele fez uma pessoa melhor, ele fez alguém melhor, seja para teu amigo, seu parente, seu esposo, seu filho, sua esposa, você se torna melhor. Em 1 João capítulo 5, 4 diz, porque todo, fala eu, diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão, está na Bíblia, irmão. Agora, como que eu venço o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na outra versão diz assim, quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos, que é a nossa fé. Vencer o mundo é uma das bênçãos do novo nascimento. Comigo, 1, 2, 3. Vencer o mundo é uma das bênçãos do novo nascimento. Se você nasceu de novo, como é isso? Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Teve um momento. Não é um processo. Eu tenho me convertido, apóstolo. Estou me convertendo a cada culto. Irmão, isso é outra coisa. Conversão tem o dia, tem a hora. Eu não me lembro o dia. Eu não me lembro. Foi 14 anos que eu tinha. Mas eu digo para você que eu me lembro da cena. Mas mesmo que você não se lembre, acredite, tem o dia e tem a hora. É igual o nascimento. Não tem como. Você chegou lá, vai registrar. Tudo bem que tem gente que tem 2 nascimentos, né? O dia que nasceu e o dia que registrou. Só que você tem que lembrar disso, que o dia que você nasceu tem o dia marcado. E o dia que você nasceu de novo, o céu sabe exatamente esse dia. E é exatamente ali que Deus está falando, se você é nascido de Deus, você vai vencer esse mundo. Agora, como que eu venço esse mundo? Levante o rosto, entenda uma coisa na vida, você não é maior que as pessoas. Mas você está acima do sistema desse mundo e acima das pessoas que são regidas por ele. Então, se você nasceu de novo, você já venceu. Eu não sou maior do que ninguém, mas as pessoas que são regidas pelo sistema do mundo, Deus me coloca acima delas, não delas, mas do sistema que elas vivem. Deus te coloca nessa posição quando você deixa Deus ser cabeça. Se ele não é, lógico que não vai acontecer isso na tua vida. E a ideia de ensinar isso para nós aqui, desde muita gente conhecedor da Bíblia, muitos anos que eu tenho aqui, teólogos, estudiosos, e até quem está há pouco tempo, é a gente consolidar isso de tal maneira que não só mude a nossa fala, mas mude a nossa vivência, mude a nossa cultura, a nossa maneira de ver a vida. E aí você vai descobrir que o texto fala que o poder que põe o mundo de joelhos. Como é que é? O poder que põe o mundo de joelhos. Que poder é esse? É o poder que está dentro de nós. Aquele que nasce de Deus vive acima da influência desse mundo. Tudo muda quando deixamos ele ser cabeça. Tudo muda quando você deixa Jesus ser cabeça. Tudo muda quando você acredita e submete a tua vida a ele. Quando você não sai só fazendo o que pensa, mas diz o que Deus pensa sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso. Irmão, isso é maravilhoso. Não tem nenhuma manipulação, a Bíblia não faz isso. Não tem nenhum interesse de engessar a tua vida, não, pelo contrário. A Bíblia ela é maravilhosa, ela te dá condições de pensar, de você entender, de você tomar atitudes baseadas na palavra de Deus. E pode ter certeza que quem vive a palavra prospera, quem vive a palavra rompe, vence. A Bíblia diz, você vence esse mundo. A presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos deu a eles uma coragem absurda para enfrentar os desafios da época. A vitória está alicerçada no nascimento a partir de Deus. Ela não resulta de esforços próprios, a princípio não. É tudo por causa dele. Pois mais que o empenho total da pessoa faça parte, ou seja, eu também faço a minha parte, mas a minha vitória está por causa de Cristo. O que o mundo é para nós? O mundo é a moldura exterior. O mundo, querido, ele é a moldura exterior de nossa existência. É um mero cenário que transcorre a nossa vida. É como um quadro que tem uma moldura que é o mundo, mas você é a obra de arte. Você tem que entender que você está nesse mundo, mas você não está mais ligado a ele. Você está nesse mundo, mas você vence esse mundo. O sistema desse mundo está abaixo dos teus pés. Eu quero ouvir um amém.
Agora, por que eu digo isso? Porque Hebreus diz, ele está repetindo o Antigo Testamento. Lucas fala a mesma coisa, quando Hebreus 10:13 diz assim: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos, por quê? Estrado dos seus pés. Então, se eu tenho essa verdade bíblica, que o mundo, que o inimigo, que todas as ações, isso aqui, olha, as ações feitas pelo sistema deste mundo contra você, pavimentam o chão que você vai pisar. Comigo, 1, 2, 3. As ações feitas pelo sistema deste mundo contra você pavimentam o chão que você vai pisar. Irmãos, o que isso significa para nós hoje? É um texto tão profundo, tão maravilhoso, mas simples de entender quando eu explicar para você. A Bíblia está mostrando que a vitória de Cristo posicionou você. Colocou você no teu lugar, o lugar certo, aonde você está pisando. As coisas que levantam com você são como estrado. O mundo desce e você sobe. Fala comigo, o mundo desce e você sobe. Então, quando você nasceu de novo, o mundo desceu e você subiu. Então, qual é o nosso desafio? O desafio é que andar no fluxo do mundo parece mais fácil. É como se você estivesse na correnteza. Nadar contra a correnteza é mais trabalhoso. E a igreja, ela nada contra a correnteza. Ela vai na contramão do sistema do mundo. Ela não se submete a esse século. Pelo contrário, ela transforma esse século pela renovação da mente de cada crente. Nós quebramos paradigma onde em lugares as pessoas querem levar vantagem em tudo. A gente não quer isso, irmãos. A gente quer ser diferente. Posso ouvir um amém? Onde existem lugares que todo mundo rouba, mas você não, você é diferente. Eu já falei, às vezes tentam generalizar a gente. Não me coloca nesse pacote. Porque há algo que aconteceu dentro de você chamado conversão. E isso não depende do que eu estou só te ensinando, é porque mudou dentro de você. Apóstolo, mas eu sempre fui uma pessoa honesta. Eu acredito, não estou, mas acredite, havia uma semente do mal dentro de nós. De alguma maneira, nós podemos ser envolvidos. Quando? Quando colocados sob pressão. Existem momentos de fome que você vai perceber que a pessoa mostra quem ela é. Que pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para poder ter comida e diz não, porque aqui tudo vale. Todo mundo tem um limite, porque há um mal dentro do ser humano. Mas quando Jesus entrou dentro de você, querido, houve uma mudança tão extraordinária, que o mundo foi colocado debaixo dos teus pés, e você não é mais preso aos conceitos do mundo. Existe uma metáfora que eu gosto muito de falar sobre isso em 2 ambientes. Quando você for lá em Israel, tem uma cidade chamada Tel Aviv. O que é um Tel? O Tel são camadas de história, camadas de assentamentos humanos construídos. Só que existem outras cidades de Israel chamado Tel algo, Tel Dan, e aí vai. Tel Aviv, querido, ela representa exatamente uma cidade construída sobre camadas de história, que são montes que foram sendo formados, aterrados e fizeram uma cidade em cima. Então aquilo que está debaixo só serve para uma coisa, para pavimentar, para mais nada. Só que ali são camadas de muitas histórias. São camadas de guerras, de muitas dificuldades que aconteceram na história da humanidade. Ali. Só que construíram uma cidade linda em cima, iluminada. Está lá Tel Aviv. Quem anda naquele local não imagina o que está debaixo. Da mesma forma, querido, você tem que entender que a sua vida não é diferente. A sua vida é um Tel. Você foi construído antes, primeiro, pelos seus avós e pais construíram. Mas a sua alma foi sendo construída, valores, a partir da sua infância, a sua juventude. E que você foi construindo, inclusive, tem escombros que você queria se livrar dele. Tem lembranças que você gostaria de nunca mais se lembrar. Existem fases da sua vida que você tinha tudo na vida, irmão, para ser uma pessoa amargurada, mas não é. Você tinha tudo na vida para ter desistido do teu casamento, mas não desistiu. Você tinha tudo na vida para poder dizer para as pessoas que estão aí, olha, eu não acredito em ninguém não. Mas você continua acreditando. Porque você decidiu vencer através das batalhas e lutas que você viveu. Eu posso ouvir um amém ou não? Agora, existem coisas que se você pudesse dizer, eu não quero nem me lembrar. Irmão, conversão é lembrar sem sentir dor.
Conversão não é esquecer. Eu quero esquecer tudo, irmão, não precisa esquecer nada não. Você vai lembrar, sabe por quê? Para sempre ter gratidão de onde você saiu, do que Deus fez na sua vida. Mas converter é me lembrar sem ter mais dor, é me lembrar com gratidão no coração. Então existe um tel, você foi construído o quê? Deus foi construindo a sua vida, e aí você percebe que essas camadas, elas têm esse poder de colocar essas cidades mais altas. Porque essas montanhas são artificiais, elas não existiam. Mas elas foram construções que foram se abalando nos milhares de anos e foram feitas construções. E ali você pisa em um tel. Eu gosto muito também de ilustrar que no período da igreja, nosso Projeto Vida, em várias épocas, a gente pôde contar sempre com pessoas nos nossos desafios. E cada vez que aumenta a igreja, também é natural aumentar os desafios como a nossa terra. Você tem orado, gente, pela nossa terra? Faça a tua parte, faça a tua parte. Mas o que eu quero te contar é que quando a gente estava no galpão, quem aqui é da época do galpão, levanta a mão. Gente, se tiver uma celebridade dessa perto de você, põe a mão nele e fala, passa essa unção para mim. São celebridades aqui na igreja, que estão comigo há muitos anos. Você sabe o que acontece? Na época do galpão, ali na rua Sávio Gama, a gente começou a reformar o lugar porque era uma oficina mecânica antes disso e tinha sido várias outras coisas. Depois de nós, só a igreja. Até hoje tem igreja lá. E é interessante que a gente não tinha quase recurso nenhum. E, na verdade, não tinha ninguém integral que pudesse me ajudar. E nem eu dava aula de violão na época, para poder ajudar a pagar o aluguel da igreja. Mas até aí tudo bem, não precisa ter pena não, que tudo deu certo. Porque a gente conta, parece que o cara está contando. Não, eu estou contando a minha história, como você tem a sua. E eu me lembro que na época, a gente foi fazer o altar. E eu não tenho habilidade de pedreiro, mas servente eu sou bom. É só mandar fazer que eu carrego as coisas. E ali eu me lembro que a gente chegava o pessoal aqui, alguns desses que levantaram a mão. Nessa época, muitos deles, quando terminavam a carga horária de trabalho deles, vinham para a igreja, porque toda noite tinha coisa para fazer. Ou trabalho braçal, ou discipulado, toda noite, não tinha conversa. Eu estava lá e o Silva toda noite. Quem beijou, né, naquela época, né? Tem gente que fala assim, poxa, eu tenho saudade daquela época, irmão. Maravilhoso. Hoje tem toda noite, tem coisa acontecendo aqui também. Mas eu não dou conta de eu fazer tudo, né? E eu me lembro que a gente no dia, o pedreiro tinha feito o muralzinho, o muro do altar. A gente tinha colocado algumas coisas dentro, mas como o pessoal só trabalhava de noite comigo e voltava para o seu trabalho, tinha profissionais voluntários de várias áreas. Ali trabalhando para trazer oferta ainda, porque não tinha recurso, então você tem que trazer o material ainda. E eu me lembro que teve o dia, né, que chegou à tarde, final de noite, eu falei para o pedreiro, olha, amanhã vocês voltam de noite, mas a gente está com data de inaugurar, o que eu posso fazer para adiantar? Ele, quer mesmo, pastor? Eu falei, vamos embora. E está vendo esse monte de escombro que a gente quebrou aqui, porque tinha muita parede que a gente quebrou, estava tudo no meio do galpão. Ele falou, olha, só madeira aqui não, mas tudo que tiver aqui bem maciço e tal, joga aqui dentro desse altar. Joga tudo aí dentro. É isso mesmo? Então tá bom. Dia inteiro, com carrinho de mão, vamos lá. Aí, trabalhei o dia inteiro, né? Quando o pessoal chegou às 6 da tarde, já tinha adiantado. Aí vamos jogar o concreto. Depois deram aquele liso. Depois colocou um carpete. Domingo tomamos banho e fomos pro culto. Limpinho, né? Porque na semana você está ralando. Aí alguém me viu pisando no lugar alto. Irmão, só que as pessoas não sabem que eu estava pisando em cima daqueles escombros que era para ter sido jogado fora, mas que foi usado para poder aumentar o nível e a altura para que eu pudesse falar com as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não jogue fora os escombros da sua vida, porque eles serão como estrados que vão levantar você, não por vaidade. É para Deus ser glorificado, acredite. Não é porque você, uau, eu cresci. Não, irmão, o teu crescimento glorifica a Deus. A tua prosperidade glorifica a Deus. Celebra a sua prosperidade. Só que não jogue fora essa época da vida, porque foram épocas, querido, que são coisas que você não quer lembrar. Lembra e usa como estrado. Sabe estrado? Pisa em cima deles e deixa eles levantarem. Faz sentido para alguém aqui, gente? Dá uma salva de palmas a Jesus. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus! Se ponha de pé nesse momento, querido. Sabe o que significa isso para mim e para você? Que eu preciso aprender que a obra de Jesus, querido, ela mudou a minha natureza. Ela não é um convencimento, é conversão, não é adesão, é mudança de mente, é metanoia.
Porque senão é muito difícil sustentar uma pessoa. Porque quem é convertido não precisa ser o quê? Já lembra não? Convencido. Essa é boa, hein? Guarda essa. Quem é convertido não precisa. Irmão, não preciso convencer você. Eu vou agora, preguei tudo isso para você dar dízimo. Irmão, quem é convertido não precisa ser convencido. Ele só testifica. O que ele faz? Ele só testifica. Ele fala, está testificando, apóstolo, está tudo certo. Quem é convertido, eu não sei dizer assim, você tem que ir no culto, mas vai ter quem hoje? Já falei, irmão. Jesus está no culto, irmão. Eu nunca vou deixar esse púlpito vazio. Se eu não estiver aqui, eu tenho muito zelo por esse altar aqui. Muito zelo. Se eu não estou, pode acreditar. Primeiro que Jesus sempre vai estar. Mas quem está é porque você precisava ouvir aquela palavra. Para de ser crente de adesão nessa igreja, que aqui não cabe não. Mas se for também, continua vindo aqui, pelo amor de Jesus. Não quero perder você. Só que eu quero muito que você mude essa mente, sabe? Vai ser mais leve a tua vida, você vai usufruir mais. Mas entenda isso. A sua vida ela é movida pela experiência que você teve com Deus. E toda a sua história está mostrando que ela vai ser como estrado para você subir. Irmão, graças a Deus pelas tempestades que tu viveu. Elas colocaram você em lugares altos. Você não gosta, eu também não gosto, mas Deus usou. Circunstâncias que fez você tomar atitudes ferozes, dizer, não vou aceitar isso não. Eu vou romper. Eu não vou perder meu casamento, não vou perder meu filho para as drogas, eu não vou perder minha saúde, São situações que vieram mal, mas que a sua revolta, a sua atitude, ela fez você uma pessoa muito melhor. Isso é conversão, é decisão que eu tomo. Só que a gente tem que compreender que a igreja, o cabeça é Jesus. Ele é Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu preciso muito apresentar para você, querido, o Cristo que eu conheço. Você já como crente sim, mas você que está aqui agora, ouviu essa mensagem, quer entregar sua vida a Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que realmente compreende que não há vida sem Ele, aliás, não se movimente muito a não ser para isso. Vem aqui na frente, você que quer aceitar Jesus, porque eu quero muito que você tenha a sua experiência com Deus. Decida isso agora. Decida que há um propósito de Deus. Eu ainda vou orar por você. Qual é o primeiro? Graças a Deus. Pode ser mais alto, igreja? Quem mais? Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Já é tremendo, querido. Já é tremendo. Uma vida. Mas você ainda pode vir a esse altar. Você ainda pode ter essa convicção que essas pessoas têm hoje. Que esse homem está alcançando aqui hoje. É em Cristo, não tem resposta sem Ele, não tem vida sem Ele. Irmão, quero muito que você entenda isso. Hoje, quem quer entregar sua vida a Jesus, não é só querer não, precisa de Jesus. Sai do teu lugar e venha. Não ande mais tentando por várias ruas, tentando achar o caminho. Só tem um caminho, é Jesus. Não tem. Eu lhe garanto, eu lhe prometo, não tem outro caminho. Jesus Cristo é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a porta, Ele é a salvação, Ele é a água da vida, Ele é meu alimento, Ele é minha montanha, Ele é tudo que eu preciso. Só que você só precisa abrir o teu coração e dizer eu quero. Sair do teu lugar e vindo até o altar. Já tem festa no céu, igreja? Já tem, não tem? Mas eu sei que tem mais pessoas que hoje talvez entenda como é importante essa decisão da tua vida, essa decisão da tua história. Eu queria muito que a igreja entendesse que após esse ato, esse momento que as pessoas estão vindo e virão, eu quero ainda orar por você. Nós vamos ainda trazer no altar as nossas sementes hoje. Eu posso ouvir um amém? Então não disperse não, tá? Porque às vezes está tão automático que fez apelo, opa, deu hora de eu ir embora, né? Não terminei minha mensagem. Eu quero terminar quando eu estiver orando por você e clamando para que tudo isso que eu tenho ministrado hoje faça sentido para você. E quando a gente trazer as nossas sementes como um sinal de que a conversão e não adesão, que realmente há na nossa vida essa mudança. Mas antes disso, eu quero dar atenção a esse homem e a qualquer outra pessoa que hoje tem a oportunidade. Tudo que eu disse aqui só faz sentido se você permitir que Jesus seja seu cabeça. Não tem outro jeito. Apóstolo, mas eu tenho aqui, eu ando com Deus. Eu imagino que sim. Deus não vai deixar de ouvir oração,
Mas se você quer uma vida transformada, Jesus tem que ser o cabeça. Ele tem que ser o teu Senhor. Ele só é teu Senhor o dia que você confessa com a tua boca. Ninguém pode fazer por você. Esse é o documento do reino espiritual. É só isso, gente, é só isso. Por que tem pessoas que passam uma vida e morrem sem Jesus? E a eternidade para o inferno, porque ele não entende que uma oração de 10 segundos mudaria a eternidade dele, irmãos. Isso é coisa muito, muito séria. Por isso eu quero dizer a você que hoje tem essa oportunidade. Levanta ele para mim, por favor. Eu estou muito feliz pela tua vinda aqui. Vem cá um pouquinho. E pela vida de cada pessoa que ainda está ouvindo essa palavra. Mas como eu disse a você, já tem uma festa por causa dessa vida. Todo mundo aqui, querido, foi resposta de oração de alguém. Alguém estava orando. E ele não é diferente não. Por isso aprenda a orar pela salvação da sua casa. Porque o evangelho está aí. Não da adesão, da conversão. A gente prega esse evangelho. Mas eu quero dizer para a vida dele, como eu já disse um dia para você, que quando ele fizer essa oração comigo aqui agora, o céu vira. Ou seja, uma chave vira na vida dele. Esse mundo que está, ele vai para debaixo dos nossos pés. Ah, apóstolo, mas aí não tem problema? Claro que tem, irmão, você sabe que tem luta. Mas Deus te dá tanta força para vencer. Deus te dá tanta força, tanta autoridade, que você acorda todo dia sabendo de uma coisa: Ele é Senhor de todas as coisas. Eu vou vencer os desafios da vida. Ele vai fazer oração e você também. E não saia, porque depois eu quero orar pela sua vida financeira. Ore comigo uma oração. E a igreja também vai repetir dizendo: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa tarde, pela sua palavra, pela autoridade que recebo em ti. Eu reconheço agora que tu és o único Senhor, tu és o único Salvador, e por isso eu entrego a minha vida completamente a ti, em nome de Jesus, amém. Olha para trás e veja a tua família, em nome de... Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.